10 milhões de euros anuais. Isto é o que ofere Carlo Ancelotti para transformar o Brasil na Estônia ou na Moldávia em um mata-mata de Copa do Mundo. E eu não estou exagerando. A Noruega, nas eliminatórias europeias, contra a Estônia, trocou 661 passes. Contra a Moldávia, 654. Ontem, contra o Brasil, 680. Só o Odegaard tocou 124 vezes na bola. Ancelotti preparou o Brasil para jogar como a Estônia ou a Moldávia, reitero, e pavimentou o caminho da eliminação com as suas trocas. É levemente distinto, ironicamente, jogar para provocar o erro do adversário e jogar para esperar o erro do adversário. O Brasil aguardou, deitado eternamente em berço esplêndido, para recitar um belo trecho do nosso hino nacional, os erros da Noruega, que é uma seleção mais débil do ponto de vista técnico, especialmente nos primeiros passes. É uma seleção muito qualificada tecnicamente do meio para frente, mas no sistema defensivo, ou seja, na construção com os zagueiros e com os laterais, tende a errar mais passes. E isso nós vimos quando o Brasil esporadicamente pressionou. Portanto, o Ancelotti, que ganha 10 milhões de euros por ano, 5 milhões por mês de reais, fazendo a conversão, decidiu esperar que a Noruega errasse por conta própria os passes, o que naturalmente aconteceu em alguns momentos do jogo, ou em ações individuais esporádicas de pressão, como no lance da penalidade conquistada, em que o Ayer comete a penalidade sobre o Matheus Cunha, o Ryan retoma a bola frente ao Nusa, rouba a bola e o Brasil contra-ataca. Isso aconteceu em outros momentos do jogo, inclusive em erros não forçados, como o do Odegaard, que tenta a verticalização, um passe vertical, perde a bola e o Brasil contra-ataca naquele lance em que o Endrick, logo que entra em campo, desperdiça cara a cara com o Nidland. Mas isso é muito pobre. E o Brasil, frente a estas fragilidades técnicas da Noruega, passou o tempo inteiro a impressão de que se pressionasse, se fosse mais agressivo, como foi na fase de grupos, teria conquistado louros, teria retomado a posse. Mas não, Carlo Ancelotti, 35% de posse no primeiro tempo. Não satisfeito, volta para o segundo e o Brasil tem 32% de posse de bola. Mas as alterações do Ancelotti, de fato, desfizeram o que o Brasil tinha de positivo, que era exatamente o seu sistema defensivo. Concedia pouco a Noruega, apesar de os nórdicos não forçarem. Passes verticais, cruzamentos, bolas longas, inversões de jogo, era uma posse muito conservadora para controlar o ritmo do jogo. Mesmo assim, o Brasil cedia pouco. Quando o Ancelotti coloca em campo Neymar e Douglas Santos, antes tinha colocado o Endrick, que foi uma alteração positiva pelo cenário do jogo. O Brasil pretendia um erro do adversário. Precisava de ameaça ao espaço. Ameaça esta que Matheus Cunha não oferece e Endrick sim. Tanto que o Odegaard erra o passe, o Brasil contra-ataca, Endrick no espaço. Aquele seria um gol que consagraria uma estratégia constrangedora, pobre, pífia e embaraçosa, mas seria fruto da mudança do Carlo Ancelotti. O Endrick foi uma mudança coerente. O que não é coerente é, empatando o jogo a meia hora do fim, num jogo com poucos riscos, desorganizar completamente a equipe com uma alteração desesperada, porque Neymar é uma alteração de desespero. Entra na vaga do Martinelli, que é um jogador muito contributivo do ponto de vista defensivo, assim como o Danilo Santos entra na vaga do Ryan, que desloca o Endrick para a ponta direita. O problema não foi Neymar, mas a entrada de Neymar e o que isto implicou. Implicou o deslocamento do Endrick para a direita e o Brasil já sofria por ali. Nos últimos minutos, cruzamentos, um chute do Schelderup que o Alisson defende, com a recomposição falha do Endrick, isto piora. E Neymar entra em campo, para não ser um jogador que contribui defensivamente, obviamente, e infelizmente, diante de um cenário em que o Brasil não tinha posse e não pretendia tê-la. Se eu enfrento uma seleção como a Noruega e coloco o Neymar em campo a meia hora do fim, o que eu espero é um Brasil que quer a bola. Um Brasil que quer ter Neymar protagonista para lançar, para tocar muitas vezes na bola. Mas o Brasil colocou o Neymar e continuou a jogar da mesma forma, reativamente com bloco baixo sem pressionar. E isso naturalmente prejudicou muito a equipe do ponto de vista defensivo. Os 2 gols saíram por onde? Pelo lado direito da defesa, com o Endrick sem recompor. O Ederson depois entrou perdido, com o Ancelotti tentando
ajustar o meio-campo. O Danilo entrou mal, o Brasil passou a ceder mais espaços por dentro, o Haaland passou a receber a bola em apoio, o Odegaard passou a atacar o costado do meio-campo do Brasil, o Odegaard recebia abaixo, por fora do bloco, passou a receber por dentro do bloco, tal qual o Haaland. E o Brasil sofreu os 2 gols do atacante norueguês. Portanto, Carlo Ancelotti é a capa, não é o livro, mas é a capa desta eliminação constrangedora. É a capa de um Brasil que teve o seu menor índice de posse de bola na sua história em Copas do Mundo. É a capa de um Brasil que fez a pior campanha em 36 anos. É a capa de um Brasil que sai nas oitavas pela primeira vez desde 1990. É a capa deste Brasil eliminado, incompetente e medroso, para não dizer covarde contra a Noruega. Porque é esta expressão que se deve usar. Diante de uma equipe que é superior tecnicamente, entrega a bola, não oferece riscos à posse norueguesa e espera o erro do adversário. O erro surgiu, o Brasil não aproveitou, mas o maior erro é presumir não correr riscos. Carlo Ancelotti fez péssimas alterações, fez um plano de jogo insuficiente, embora pudesse ter dado certo, e está merecidamente eliminado da Copa do Mundo. Brasil perdeu, todos lamentamos, mas o futebol foi muito justo, porque deu a Ancelotti o destino que ele merecia. Isto é, a derrota.